Olá pessoal, hoje a nossa aula é sobre a flora e vegetação campestre da Coxilha Negra, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, um importante remanescente do bioma Pampa. Essa aula é oriunda de um processo de licenciamento ambiental no qual nós participamos de um parque eólico chamado Parque Eólico Coxilha Negra. E o trabalho foi realizado por mim, biólogo Dr. Anderson Santos de Mello, biólogo Dr. Felipe Weber e pelo biólogo Dr. Martin Grings. O bioma Pampa é o bioma mais austral do Brasil e é o único bioma que fica restrito ao território do Rio Grande do Sul. Apesar de não ser um bioma exclusivo do Rio Grande do Sul, por ocorrer também na Argentina e no Uruguai. Vejam que o bioma Pampa então se estende ao sul do Rio Grande do Sul para o Uruguai e para algumas províncias da Argentina, formando então um bioma intercontinental. De acordo com o mapa de vegetação do Brasil, o bioma Pampa é formado principalmente por estepes, mas também por algumas savanas estépicas e formações pioneiras, além da floresta estacional decidual e floresta estacional semidecidual. Um recorte de vegetação para o Rio Grande do Sul, do mapa de vegetação do Brasil, nós temos a delimitação então da vegetação ocorrente no bioma Pampa de forma mais detalhada, ocorrendo então as estepes, a floresta estacional decidual no extremo oeste do Rio Grande do Sul, a floresta estadual semidecidual na região da Serra do Sudeste, as formações pioneiras na porção litorânea do estado e no extremo oeste do Rio Grande do Sul, no Parque Estadual do Espinilho, nós temos a savana estépica. No Rio Grande do Sul, então, nós temos, desde muitos milhares de anos, um contraste entre os campos e as florestas. Já diversos naturalistas que passaram por aqui conseguiram observar esse contraste entre as formações campestres e a vegetação florestal. Por que esse contraste? Porque o clima do Rio Grande do Sul, em sua totalidade, ele é propício para florestas. No mundo inteiro, nesta latitude, onde ocorre uma precipitação, como ocorre no Rio Grande do Sul, a predominância de vegetação é florestal. No entanto, no Rio Grande do Sul, nós temos lado a lado ocorrendo formações campestres e formações florestais, o que chamou a atenção então de diversos naturalistas que passaram por aqui e puderam observar então esse fenômeno bem interessante que ocorre no Rio Grande do Sul. Duas formações vegetais bastante distintas, com floras muito dissimilares, ocorrendo lado a lado. E o Rio Grande do Sul, na sua formação natural, teria em torno de 2/3 do território coberto por campos originalmente. A metade sul do Rio Grande do Sul, então, considerada como os campos do bioma Pampa, que ocorre então na metade do Rio Grande do Sul, no Uruguai e na Argentina, e os campos de altitude, que estão no Planalto do Rio Grande do Sul, ocorrendo na metade norte, inseridos, grande parte deles, no bioma Mata Atlântica. Vejam então que no Rio Grande do Sul, os campos atualmente ocupam cerca de 31,2% do território, já tiveram uma grande redução na sua área de ocorrência, principalmente devido à conversão desses campos em lavouras, principalmente de soja e trigo e outras culturas, e também pela silvicultura, principalmente de eucalipto e pinos no estado do Rio Grande do Sul. Os campos, então, são formações naturais no nosso estado, riquíssimos em espécies. Então, os campos eles são altamente diversos, com uma estimativa de plantas herbáceas e arbustivas, além das florestais, cerca de 2.600 espécies. Esse número vem sendo constantemente atualizado, e incluindo toda a formação, as formações que ocorrem no bioma Pampa como um todo, nós temos mais de 3.500 espécies já catalogadas para o bioma Pampa, onde predominam os campos. Mas os campos em si, no Rio Grande do Sul, tem cerca de 2.600 espécies,
São consideradas como pastagens naturais, ou seja, campos nos quais existe a produção de gado bovino, ovino e equino também, né? E é uma formação muito antiga do ponto de vista biogeográfico. Então, esses campos eles estão associados à cultura dos povos que aqui viveram, tanto os povos pré-colombianos, que também tinham toda a sua estrutura de vida voltada para a vida campestre, como o gaúcho, oriundo então da mistura entre os europeus, africanos e indígenas que aqui ocorriam, uma cultura totalmente associada então à criação de gado. E vejam que os campos, por serem pastagens naturais, eles conseguem fazer aquilo que tudo que se busca dentro de um ecossistema, que é a produção, a questão econômica, então associada à conservação da biodiversidade. Então, a criação de gado no Rio Grande do Sul é uma atividade extremamente sustentável, mas que nós viemos perdendo nos últimos anos espaço para monoculturas, principalmente de lavouras de soja, mas também de silvicultura, que tomam conta então dessa paisagem antigamente campestre, agora uma paisagem já bastante mesclada com as culturas anuais e silvicultura também. O clima atual, então, do Rio Grande do Sul, ele é propício para florestas, o que ocasiona que em algumas regiões nós tenhamos esse contraste de formações campestres nativas, naturais, lado a lado com formações florestais. E por que que nós temos isso no estado do Rio Grande do Sul? Essa, então, é uma pergunta já antiga que os naturalistas faziam acerca da vegetação do Rio Grande do Sul. Então, no Rio Grande do Sul é muito comum nós encontrarmos um mosaico entre campos e florestas em regiões ecotonais, onde se encontram o bioma Mata Atlântica com o bioma Pampa, como por exemplo aqui na região de Porto Alegre, sendo então o campo a formação mais antiga. Nesse sentido, os campos da metade sul do estado são campos com baixa influência florestal, onde predominam ervas e arbustos, principalmente com uma característica mais graminoide. Predominam gramas e alguns arbustos da família Asteraceae. Então, esses campos, sendo mais antigos, eles tiveram tempo para terem mais adaptações e a formação de espécies exclusivas, contrariamente às florestas, que são mais recentes no Rio Grande do Sul, chegaram com a mudança climática que ocorreu no período quaternário. Essas florestas, então, elas se estabeleceram recentemente, determinando que não haja um grande número de endemismos ou espécies exclusivas das florestas do Rio Grande do Sul. Existem, mas em menor número do que as formações campestres, as quais, então, sendo mais antigas, tiveram mais tempo de seleção natural e puderam se adaptar e formar, então, linhagens exclusivas dessas formações. E como é que a gente sabe, então, que os campos eles são formações mais antigas? Padre Balduino Rambo, quando observou a flora campestre e observou também as anotações de Lindman, naturalista que passou no final do século XIX no Rio Grande do Sul, ele conseguiu constatar, através dos seus levantamentos florísticos, que existia um contingente campestre que era endêmico do Rio Grande do Sul, que não ocorria em nenhum outro lugar do Brasil ou do mundo. Enquanto que nas florestas que ele observava, essas florestas tinham um contingente florístico semelhante ao de estados e regiões mais ao norte do Rio Grande do Sul. Então, ele observando isso, constatou que provavelmente o campo era uma formação mais antiga do que a floresta. E vejam que através de reconstituições paleoambientais realizadas principalmente em turfeiras, que acumulam então camadas sedimentares e junto com essas camadas sedimentares de lagos, lagoas e banhados antigos que vão acolmatando então material orgânico e outros sedimentos, fica registrado o pólen em camadas mais antigas na base desses lagos, lagoas ou banhados, e nas porções superiores o pólen do entorno dos ambientes mais recentes. Então, dessa forma, fazendo perfurações em turfeiras e outros ambientes nos quais se pode fazer a reconstituição ambiental, e depois se datando as camadas,
através do espectro polínico de cada camada, a gente consegue entender como era o ambiente antigamente. E as análises realizadas no Rio Grande do Sul indicam que Padre Balduino Rambo estava certo, ou seja, que os campos são realmente as formações mais antigas do estado. Vejam que, num estudo em Cambará do Sul, analisando uma turfeira, Belling e colaboradores publicaram em 2004 o espectro polínico e a análise e reconstituição paleoambiental de, de uma região dos campos de cima da serra, nas quais então, nas camadas mais profundas dessa turfeira, o espectro polínico era formado principalmente por espécies campestres, enquanto que nas camadas superiores, tanto espécies campestres quanto espécies florestais predominavam nesse espectro polínico. No entanto, se observa que existe uma diminuição dos pólens de espécies campestres e um aumento do pólen de formações florestais da mata com araucária principalmente. Então, essa turfeira, eles conseguiram datar até cerca de 25 mil anos no passado, e em cerca de 8 mil anos começou a aparecer o espectro polínico, que justamente então é devido às mudanças climáticas que ocorreram no período quaternário, no qual então a flora mais tropical, florestal, adaptadas a climas mais úmidos, conseguiu chegar até essas regiões de clima mais frio e seco antigamente. Então, justamente foi isso que o padre Balduino Rambo conseguiu hipotetizar, e depois, então, com esses estudos, que não foram realizados apenas na região de Cambará do Sul, mas em todo o Rio Grande do Sul, se conseguiu comprovar que o clima realmente mudou e que os campos são a formação mais antiga, são as formações mais antigas do Rio Grande do Sul. Isso explica então por que as florestas não têm tantos endemismos quanto os campos, e por que o campo ainda predomina em um clima tipicamente florestal aqui no nosso estado. Outra questão que ficou bastante evidente nessa análise do espectro polínico é uma camada de fuligem há cerca de 8 mil anos, que coincide também com a chegada do homem aqui na região do Rio Grande do Sul. Então, esses primeiras populações de humanos que chegaram aqui nessa região utilizaram o fogo principalmente para caçar, e isso ficou registrado no espectro polínico dessas turfeiras. Além disso, então, o fogo, depois com a chegada dos imigrantes europeus, principalmente portugueses e espanhóis, que introduziram o gado na região, e o fogo, então, tradicionalmente é utilizado para a renovação de pastagens ao longo dos anos, fazendo então com que o fogo selecione, seja uma pressão seletiva sobre plantas campestres, e também ajude na manutenção dos campos atualmente, porque quando ocorre a passagem do fogo, os propágulos de espécies arbóreas, eles não resistem a essa passagem do fogo, então determinam que os campos continuem permanecendo em diversas regiões do estado. O fogo, então, gerou uma série de adaptações que faz com que muitas plantas consigam, após a sua passagem, sobreviver, e não apenas sobreviver, mas terem um sinal positivo para a sua reprodução. Então, o que acontece é uma extensa floração e uma extensa atividade reprodutiva de algumas espécies adaptadas a esse regime de fogo nos campos do Rio Grande do Sul. O trabalho de Hasenack e colaboradores de 2023 traz então a classificação das regiões ecológicas campestres do Rio Grande do Sul. Inclui também as florestas, mas traz principalmente o mapeamento inclui as florestas, mas traz principalmente uma descrição das diferentes tipologias campestres que nós temos no estado. Vejam então que os campos do Rio Grande do Sul, além de terem uma riqueza de espécies muito alta, também apresentam uma riqueza de paisagens, uma diversidade de comunidades vegetais associadas a esses campos. Então, muitas vezes, um leigo pode observar um campo e
pensar que é apenas uma formação de gramíneas com poucas espécies, mas quando paramos para observar tanto as espécies quanto as suas diferenças em associações e comunidades, ocupações de solos, diferentes tipos de solos, nós vamos ver que esses campos são muito ricos, tanto em diversidade de espécies quanto em diversidade fitofisionômica. Nós temos então nas porções mais altas do estado, entre 800 até 1.400 metros de altitude, no Planalto Sul brasileiro, nós temos então os campos de altitude. São campos que estão inseridos no bioma Mata Atlântica, não fazem parte do bioma Pampa. Então são campos nos quais existem altos níveis de precipitação e a precipitação ela é bem distribuída ao longo do ano, com mais de 2.400 milímetros em algumas regiões do estado. Não existe um período com baixa precipitação, mas sim um período com temperaturas muito baixas, inclusive com a ocorrência de neve em algumas regiões. O uso do fogo e do pastejo o uso do fogo ele é relativamente intenso, mas o pastejo não é tão intenso, o que molda então a fisionomia e a composição atual desses campos. Eles ocupam cerca de 5,15% do território e estima-se em 2017, eu creio que foi publicado um artigo sobre a composição atual desses campos, estima-se que restam 41,22% desses campos, então, conhecidos popularmente como campos de cima da serra. São os campos de altitude do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos também na região do escudo cristalino do Rio Grande do Sul, rochas muito antigas, com cerca de 500 milhões de anos, o escudo granítico, então, do nosso estado, com campos arbustivos, nos quais então plantas herbáceas e arbustivas ocupam o ambiente com algumas espécies arbóreas entremeadas também. Esses campos então eles podem apresentar tanto solos rasos quanto solos profundos, ocupam 10,72% do território gaúcho e aproximadamente 59% deles ainda estão bem conservados com o uso apenas de criação de gado para fins comerciais. No oeste do Rio Grande do Sul, nós temos os campos sobreareais, que são campos estabelecidos sobre solos arenosos oriundos da atividade de erosão de uma rocha arenítica, o arenito Botucatu, que se formou a partir de um antigo deserto que ocorria nessa região há mais de 200 milhões de anos e que, após a erosão da capa basáltica que ocorria sobre esse arenito, ficou exposta e então, com a atividade erosiva, fez com que essas areias voltassem a aflorar. E então, com a atividade pastoril e outros usos da terra, esses areais afloraram e tornam-se hoje um campo de solo bastante interessante, com solo bastante interessante, nos quais a área natural com solo descoberto é bastante alta e as espécies apresentam adaptações para solos arenosos. Ocupam cerca de 1,66% do estado do Rio Grande do Sul e restam cerca de 60% desses campos ainda nessa região. Nessa região, então, o avanço da soja, apesar de ser um solo arenoso, é bastante intensivo e esse dado, apesar de ser relativamente recente, ele provavelmente já está bastante subamostrado, porque nós passamos por esses campos recentemente e vemos o avanço, então, das culturas anuais sobre esses campos dos areais, com uma flora bastante específica e interessante esses campos dos areais no oeste do Rio Grande do Sul. Temos os campos de barba de bode também, os campos da região central do estado, campos riquíssimos em espécies, sobre solos latossolos profundos, os solos mais aptos para a agricultura no estado do Rio Grande do Sul. São os campos do Planalto e da região das Missões. E característica, então, desses campos a ocorrência de espécies do gênero Aristida, os quais, então, são as conhecidas como barbas de bode. Ocupavam, então, no Rio Grande do Sul, ocupam aproximadamente cerca de 13,56% do estado, e da sua cobertura original restam apenas 20,3% da sua cobertura original, justamente porque são campos que estão sobre solos muito aptos para a agricultura. Os campos com espinilho
São campos que ocorrem ao longo do Rio Uruguai e no entorno, né, nas margens do Rio Uruguai, no extremo oeste do Rio Grande do Sul. São solos majoritariamente mal drenados, ou seja, tem muita água disponível no solo. Ocupam cerca de 13.944,21 km², ou seja, 4,95% do estado. E a espécie arbórea Vachellia caven, ou espinilho, é a espécie que ocorre em meio aos campos, invadem esses campos, então, esses espinilhos, e dão essa característica de campos com a ocorrência de árvores, formando uma vegetação savanoide. Então, esses campos restam a cerca de 46,42% desses campos no estado do Rio Grande do Sul. Temos os campos sobre solos rasos, que são objeto do nosso estudo nesta aula. São os campos da Campanha, do Rio Grande do Sul. Ocupam cerca de 4,87% do estado e restam cerca de 80%, ou seja, são campos muito bem conservados ainda. A região da Coxilha Negra, que é então o objetivo do nosso estudo, é estão sobre esses campos de solos rasos. São as formações campestres mais bem conservadas justamente porque a agricultura não se faz possível nesses ambientes, né? Mesmo a silvicultura não é muito adaptada justamente porque os solos são rasos. Então são solos que não são muito férteis para a agricultura e de difícil mecanização. Temos os campos graminosos, são campos dominados por gramíneas, onde os arbustos têm baixa ocorrência, estão sobre solos profundos, são campos muito palatáveis para o gado, então a criação de gado nessa região ela é muito propícia para isso, né? E são cerca de 4,09% do território que é ocupado por estes campos. Restam cerca de 53,52% desses campos no estado do Rio Grande do Sul. Temos os campos litorâneos, então, que ocorrem na planície litorânea do estado, no entorno de lagoas e próximo ao Oceano Atlântico. São os campos da planície costeira. Solos são predominantemente hidromórficos, então são solos com muita disponibilidade hídrica. Ocupam cerca de 3,0,1% do estado e restam apenas cerca de 30% desses campos ainda naturais, no estado apenas com pastejo. E é claro que esses campos são bastante utilizados para a agricultura, principalmente para a cultura de arroz na planície litorânea do estado, mas também outras culturas anuais. Temos o que o pessoal chamou de campos submontanos do interior, são os campos de andropogônias e asteráceas na planície, na região central do estado, né? Na depressão periférica, ou para alguns autores na depressão central. Fica localizada, então, no centro do estado, entre o Planalto Sul Brasileiro ao norte e a Serra do Sudeste ao sul, por isso conhecida como depressão central, são baixas altitudes, né? São solos profundos, onde predominam então espécies de gramíneas andropogônias e algumas asteráceas, muitas asteráceas, arbustos principalmente desta família. Ocupam cerca de 12,65% do estado e atualmente restam 40% de campos submontanos interior ou campos de andropogônias com asteráceas. Temos o campo submontano atlântico, uma pequena porção do Rio Grande do Sul é formada por esse tipo de campo, cerca de 2% do território então ocupado por esse tipo de campo. São campos então que ocorrem no extremo sul do estado, em regiões de baixa altitude, mas não na depressão central, e próximo ao litoral. Então, por isso, receberam o nome de campo submontano atlântico. Tem, em semelhança com os campos submontanos interiores, a presença de andropogônias e arbustos da família Asteraceae predominando, então, na sua composição florística. Os campos da Coxilha Negra, então, a região da Coxilha Negra faz parte do 6º distrito de Santana do Livramento, na porção sudoeste do Rio Grande do Sul, divisa com o departamento de Rivera, no Uruguai. A região, então, ela está totalmente inserida no bioma Pampa, formada por rochas basálticas, com altitudes que variam de 290 a 370 metros acima do nível do mar. O relevo é ondulado, com pequenas elevações conhecidas como coxilhas, entremeadas por vales de arroios, com substrato rochoso, aflorante.
A coxilha negra, então, ela faz parte da bacia do rio Quaraí, que é uma bacia então compartilhada com o país vizinho, o Uruguai. E a vegetação predominante é o campo nativo, considerado então lá na região pelo sistema de classificação da vegetação brasileira, o Manual Técnico da Vegetação Brasileira, como estepe gramíneo lenhosa. Então, aqui uma localização da coxilha negra, no extremo sudoeste do Rio Grande do Sul, na divisa com o Uruguai, uma região predominantemente campestre. Então nós temos paisagens únicas no estado, porque são campos a perder de vista na campanha gaúcha, sobre solos basálticos. Então são campos com uma beleza paisagística única e muito propícios para a produção de gado bovino, ovino e equino. São campos que apresentam também alguns solos hidromórficos, então a paisagem é bastante diferenciada, mas a predominância é de campos com solos rochosos, com afloramentos rochosos, campos secos e com afloramentos rochosos. Alguns extremos na coxilha negra, de paisagens belas com afloramentos rochosos, que determinam então uma flora associada a esses diferentes tipos de solos. Então a gente pode observar algumas comunidades vegetais na coxilha negra, todas elas associadas aos diferentes tipos de solos. Então, ao estudarmos os campos da coxilha negra, tivemos a obtenção de 4 tipos de hábitats principais, principalmente caracterizados pelo tipo de substrato no qual as espécies se desenvolviam e a predominância de hábitos desses campos. Então, as 4 tipologias que nós conseguimos observar foram os campos rochosos, os quais nós consideramos aqueles nos quais mais de 30% da cobertura do campo era formada por rochas, afloramentos rochosos, os campos secos, nos quais até 30% da cobertura era formada por rochas e o solo era bem drenado, os campos arbustivos, os quais não tinham solos mal drenados, mas poderiam ter afloramentos rochosos também com mais de 30%, mas que a principal característica deles era a predominância de arbustos no campo. E os campos úmidos, nos quais o solo é mal drenado em diferentes níveis de afloramento de lençol freático. O levantamento florístico desses campos, então, indicou a ocorrência de 345 espécies, uma riqueza muito alta, em 59 famílias. No entanto, fazendo uma projeção do que pode ser observado lá nos campos da Coxilha Negra, em um levantamento florístico em longo prazo e recobrindo diferentes estações do ano, nós fizemos o levantamento apenas na estação de primavera, no mês de novembro, então esse número pode chegar facilmente a 1.000 espécies, de tão rica que é a flora da Coxilha Negra. Isso porque o nosso levantamento foi expedito, foi um levantamento de curto período, 15 dias em que estivemos em campo. Então, apesar de ser um período propício para levantamento de vegetação campestre, em virtude da época mais propícia para encontrar as plantas em flor, ainda assim foi um levantamento rápido. Então, um levantamento contínuo daquela região poderá indicar a ocorrência de muito mais espécies do que nós observamos. Então, esses campos rochosos que nós identificamos lá, vejam que são afloramentos rochosos que às vezes passam de 70% da cobertura do solo com rochas, né? São solos extremamente rasos, nos quais a capacidade de retenção hídrica é muito baixa. No verão e nas estações mais quentes, a temperatura ela é muito elevada nesses campos. A vegetação tem o menor porte, então são gramíneas e asteráceas de pequeno tamanho e menor quantidade de material inflamável, inclusive nesses campos a gente observou então uma baixa ocorrência de material lenhoso. As plantas que ocorrem nesses campos rochosos são extremamente adaptadas a esses ambientes e ocorrem muitas espécies e comunidades de cactáceas nesses campos rochosos. São campos muito belos do ponto de vista paisagístico, com baixo potencial de pastejo, mas com a ocorrência de várias espécies ameaçadas de extinção, principalmente de cactácea.
O levantamento fitossociológico realizado nos campos rochosos, então, indicou a predominância de solo exposto, com mais de 10% da cobertura nas parcelas que realizamos. Em segundo lugar, a arístida murina, uma espécie de gramínea típica da região. O mantilho, que é aquele material morto que ocorre dentro das parcelas também. Trachipogum montufari, uma outra espécie de gramínea. Evolvulus sericius, Paspalum notatum, Dichondra sericea e a Enia mansfieldiana. Então, bem interessante a formação campestre do ponto de vista das espécies dominantes nesses campos rochosos. Nos campos secos, então, nós temos uma maior profundidade do solo, maior capacidade de retenção hídrica, ou seja, uma fertilidade maior. O porte da vegetação é maior também, não são gramas tão pequenas, apesar de serem gramas rizomatosas, estoloníferas, na sua maior parte, mas com grande ocorrência de gramíneas também estivais e anuais de ciclo C3, o que garante uma grande palatabilidade para esses campos e um potencial de pastejo bem maior. Então, a matriz desses campos é formada por espécies graminosas. O campo seco, então, na época da floração, uma grande quantidade de flechilhas do gênero Stipa, que agora está dividido em diversos outros gêneros, como Nacella, por exemplo, né? Piptocatium ou Piptocassium, são as flechilhas, conhecidas como flechilhas, são espécies de metabolismo C3, bastante interessantes do ponto de vista da pecuária. Então, esses campos, na época da floração, ficam forrados de flechilhas e uma paisagem bastante interessante. O campo seco, então, apresenta também afloramentos rochosos, mas em menor quantidade que o campo rochoso. As espécies, na época do levantamento, então, que nós realizamos os campos, predominava então Paspalum notatum, seguido por Dichondra sericea. O solo exposto também ocorria, mas com baixa representatividade comparado com os demais, com o campo rochoso, né? Piptocassium montevidense, Baccharis crispa, as carquejas, né? E Sisyrinchium micranthum, bastante interessante também, então, o levantamento fitossociológico, o resultado do levantamento fitossociológico nesses campos de secos, de solos secos. Já os campos úmidos, então, apresentam um afloramento do lençol freático, relevo plano e côncavo, tem maior profundidade do solo, sujeitos a alongamentos temporários, que propiciam então acúmulo de chuva ou de nascentes locais podendo formar lâmina de água, e ocupam pequenas áreas, sendo menos frequentes do que os hábitats secos na coxilha negra. Esses campos úmidos têm uma predominância de Andropogon lateralis, espécie que indica, inclusive, a ocorrência de campos úmidos na coxilha negra. Andropogon lateralis, então, tem uma grande dominância sobre as demais espécies, seguido por Paspalum pumilum, também uma gramínea típica de ambientes mais úmidos, Paspalum notatum. Solo exposto ocorre também, mantilho também uma elevada índice de valor de importância, depois Cascolitrum subaristatum e Hydrocotyle ranunculoides ocorrendo então nessas áreas de campos úmidos. Os campos arbustivos, então, apresentam solos mais desenvolvidos, estão mais localizados em áreas com inclinação maior, então já mais próximos de talvegues e nascentes, pequenos arroios que ocorrem na área da coxilha negra. Dominam as espécies arbustivas, principalmente a xirca, a Canthostyllis bunifolis, e existe já nesses campos uma tendência à arborização, ou seja, próximo a eles já começa a aparecer espécies arbóreas nesses campos que não estão mais nos topos das coxilhas ao longo da região da coxilha negra. Os campos arbustivos, então, predominam arbustos sobre as ervas, mas claro que também ocorrem diversas espécies herbáceas nesses campos. Também esses campos vão tendo uma tendência à arborização e o potencial de pastejo é um pouco menor do que os dos campos secos. Nessas espécies, nesses campos, então, predominam Dichondra sericea, uma espécie herbácea, a Canthostyllis bunifolius, que é a xirca, bastante comum lá na região, Paspalum notatum, outro gramínea também, rizomatosa, Baccharis articulata, uma carqueja, Baccharis coridifolia, o mil-mil, uma espécie que inclusive é tóxica para o gado, né? Além do mantilho, solo exposto, que é bem menos representativo nesses campos, e Melica brasiliana, uma gramínea, então, bastante interessante do ponto de vista paisagístico. As espécies ameaçadas de extinção que nós encontramos neste levantamento, Peresia multiflora, uma asterácea,
é pouco representativa a sua distribuição no estado do Rio Grande do Sul, mas encontramos milhares de indivíduos na coxilha negra, principalmente na área na qual estava sendo proposto o licenciamento deste parque eólico, que atualmente está em fase de instalação. Cipella discolor, uma iridácea muito bonita, também com distribuição bastante rara no Rio Grande do Sul e ameaçada de extinção, então, em nível estadual. Fanfalha bupleurifolia, uma asterácea que se tem ocorrência restrita aos campos úmidos na região da Coxilha Negra, também considerada ameaçada de extinção. Clara Ophiopogonoides, então uma garvácea nativa que ocorre também nos campos secos, principalmente, espécie considerada ameaçada de extinção. Cenanana, uma espécie de leguminosa bastante interessante, pequena, por isso recebe esse nome, Cenanana, né? Então seria uma espécie de tamanho reduzido, ocorre principalmente em campos de solos rasos na Coxilha Negra. Paródia mamulosa, uma espécie de cactácea, muito vistosa, com um porte relativamente grande, são cactos bola de grande porte, e com flores muito vistosas, atrativas para polinizadores, também considerada como uma ameaçada de extinção. Paródia buining, com esse verde claro muito característico dessa espécie, também tem populações muito significativas na coxilha negra, uma espécie ameaçada de extinção, rara, mas que localmente tem uma ampla área de ocorrência na coxilha negra. Frailea púmila, uma pequena cactácea com flores muito belas, que na época que fizemos o levantamento estava em plena floração e que também é considerada como ameaçada de extinção, ocorre na coxilha negra. Gymnocalycium uruguaiense, outra espécie de cactácea. Essa é uma espécie bem interessante do ponto de vista ecológico, porque ela fica praticamente enterrada entre as rochas, é difícil de conseguir observá-la, mas ela apresenta então flores muito vistosas e que na época em que fizemos o levantamento conseguimos observá-la então diversas populações, centenas de populações dela em floração. Crocanthemum brasiliensis, uma espécie que é relativamente comum também na coxilha negra, nos campos secos do estado como um todo, também considerada como ameaçada de extinção em nível federal. Oxypetalum microphyllum, uma espécie que é escandente, mas é campestre, e ela ocorre principalmente em campos rochosos, em afloramentos rochosos, é bastante comum de se encontrar na coxilha negra. Temos ainda a Supella gutata, uma espécie com um endemismo bem localizado ali na região da bacia do Rio Quaraí, outra iridácea, então, associada a solos úmidos na região da Coxilha Negra, bastante ameaçada de extinção devido à sua área de ocorrência ser bastante restrita. Temos a Calidoreia alba, outra espécie de iridácea. Então, iridácea é uma família com bastante representantes na coxilha negra e principalmente com espécies consideradas ameaçadas de extinção. Uma espécie anual, com uma floração bastante rápida e que é difícil de encontrá-la fora da época de novembro a dezembro. Então, porque ela é uma espécie bulbosa, tem as suas estruturas de reserva fixadas abaixo do nível do solo e na época de reprodutiva ela emite então algumas folhas e o escapo floral com algumas poucas flores. Porophyllum linifolium, uma bela espécie de asterácea vinácea, com capítulos vináceos, né, e as flores, os estigmas, todos dessa cor, brilhante ao sol, e então no campo ela dá um aspecto muito belo ao campo, também uma espécie considerada ameaçada de extinção em nível estadual. Temos ainda a Díquia pampiana, que na época do levantamento nós encontramos apenas uma população, e depois, durante a instalação do parque, a equipe que fez o resgate das espécies consideradas como ameaçadas de extinção encontraram diversas outras espécies. Apesar dessa espécie não ser categorizada como ameaçada de extinção, nem no artigo que descreve a espécie, ela é considerada como ameaçada de extinção, justamente por ocorrer em hábitats rochosos, nos quais existe o pastejo, devido à ocorrência e à possibilidade de instalação de parques eólicos nas regiões de ocorrência dela, ela deveria ser então categorizada como ameaçada de extinção,
porque no Rio Grande do Sul, ocorre numa pequena, uma estreita área, principalmente na Coxilha Negra, bacia do Rio Quaraí, sendo um pouco mais extensa a sua ocorrência no Uruguai, mas no Rio Grande do Sul com uma ocorrência bastante restrita à região da Coxilha Negra, então por isso consideramos no nosso levantamento Digue pampeana como ameaçada de extinção, apesar de não estar categorizada em nenhuma lista, nem mesmo no artigo que faz a descrição dela. Tricocline minuana, considerada também como ameaçada de extinção na descrição da espécie, uma espécie recentemente descrita para o estado do Rio Grande do Sul. Então, essa espécie nós consideramos também como prioritária para conservação durante o processo de licenciamento. Temos ainda a Lipia coarctata, uma bela espécie de verbenácea, considerada então como ameaçada de extinção em nível estadual, forma milhares de indivíduos, né, populações de milhares de indivíduos na região da Coxilha Negra. Temos Crassula pedunculares também, então uma crassulácea nativa, que ocorre principalmente nos afloramentos rochosos, com algum afloramento de água, com algum acúmulo de água. Então ela é associada a poças d'água em afloramentos rochosos úmidos. É bem interessante, então, essa espécie Crassula pedunculares, considerada ameaçada de extinção em nível federal. Temos a Crissa stricta, uma asteraceae, que apesar de não constar em nenhuma lista de espécies ameaçadas, tem interesse conservacionista pela sua beleza e pela raridade em que ela ocorre então nos campos no estado do Rio Grande do Sul. Agradecemos então a atenção de todos. Agradecemos a professora da UFSM, doutora Cleusa Vogel-Eli, por ter nos cedido alguns slides que estão nessa apresentação. E façamos votos que todos possam conhecer um dia a Coxilha Negra, lar da réa americana, a ema, ou como se conhece na fronteira, o avestruz. Aqui é um indivíduo totalmente branco, e nós podemos observar alguns indivíduos que apresentam esse fenótipo lá na região da Coxilha Negra, e também pedimos para que nos sigam nas redes sociais, no nosso Instagram, então, @práticas em botânica. Também no Facebook vocês podem nos achar através deste nome, Práticas em Botânica. E nosso site, praticasembotânica.com. Também fiquem à vontade para visitar, mandar sugestões no nosso canal do YouTube, comentar e pedir aulas a respeito de assuntos voltados para a botânica. Então agradecemos mais uma vez a atenção de todos e até a próxima aula.